Estamos falando sobre estresse, sobre esse estresse acumulado que o mundo tem vivido. E nós, hoje, a gente precisa entender como reverter essa defesa natural. O estresse é uma reação natural do nosso corpo. O estresse, no nível dele, ele nos ajuda a ter percepções rápidas, ele nos ajuda a tomar decisões. E o estresse, ele é positivo, sim. Por quê? Porque ele é uma defesa do nosso corpo, como eu havia dito, e ele é uma reação do nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro ancestral. Então hoje a gente não precisa mais sair correndo de bichos, porque os bichos vão nos atacar, mas a gente hoje tem que reagir de uma forma diferente. Você que entrou agora, clica nesse aviãozinho e convida alguém que você sabe que está muito estressado e que vai gostar de ouvir essa live de hoje. Então é importante que a gente hoje entenda o que é o estresse, quais são as reações orgânicas e como a gente pode reverter esse quadro, porque o mundo hoje está estressado. E eu comecei falando sobre a reação do planeta, como nós estamos reagindo frente a essa pandemia. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério mesmo. Porque eu tenho percebido que, como eu sou uma pessoa que gosta de caminhar pelas ruas, tomando todo cuidado, eu gosto de tomar sol, eu tenho práticas saudáveis, e ao mesmo tempo eu fui uma criança que foi acostumada a viver sob estresse. Então eu tive uma carga muito alta de estresse no meu corpo. Eu vivia com medo, eu fui treinada para ter medo. E isso me desenvolveu várias consequências ao longo da minha vida, que até hoje eu me percebo, falar, opa, isso aí é estresse, isso aí é a reação do quê? Da minha amígdala cerebelosa, que é uma partezinha do nosso corpo ligado o quê? A reação do quê? De fuga. Eu preciso sair fora dessa situação, eu preciso sair fora desse contexto de vida. E o que nós estamos vivendo hoje é uma situação de estresse constante. Nós estamos com medo. E esse medo, ele é constante. Esse medo, ele não termina nunca. O ano passado, em março do ano passado, quando a pandemia chegou no Brasil, foi oficialmente decretado que nós estávamos em estado de pandemia. Nós imaginávamos que isso seria o quê? Por alguns meses. De repente, nós percebemos que um ano se passou. E nós temos visão de sair fora desse estado pandêmico? Não. Nós precisamos nos habituar a viver sob tensão e isso gera consequências caóticas no nosso corpo. Por quê? Porque o nosso estado mental e emocional, ele é estimulado dia após dia com medo do quê? Que eu tenho que fugir, mas fugir para onde? Eu não tenho como fugir, eu não tenho como sair fora dessa situação. Isso desencadeia, acarreta várias consequências mentais, físicas e espirituais. Isso é fato. Então, por que esse tema hoje? Falar sobre estresse e autocontrole? Porque nós temos que sobreviver. O nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro ancestral, é aquele que é a nossa defesa diária. Ele é o cérebro que, quando o homem vivia no mundo jurássico ancestral, ele usava desse cérebro para sobrevivência, e nós usamos esse cérebro de sobrevivência.
E aí foi desenvolvido o quê? O nosso sistema límbico, que são os prazeres, é o segundo cérebro. E nós hoje, nós temos um terceiro cérebro, que é a nossa massa cinzenta, que é o neocórtex. Então, muitas pessoas vivem somente das reações de sobrevivência, outras vivem somente pelo prazer e outras já conseguem ter uma vida mais racional. Então, isso é normal. E por que eu estou falando isso hoje? Porque o estresse, ele acaba com a nossa vitalidade. E nós temos que aprender a sobreviver apesar de todas essas tensões. Quem entrou agora, se conhece alguém que gostaria de ouvir falar e que sabe que está estressado, clica nesse aviãozinho e envia para alguém. Gente, com certeza, isso pode ajudar muitas pessoas. Porque o que eu vou falar realmente vai ajudar muito, muito mesmo. Porque eu não sei vocês, mas eu percebo que apesar de conhecer o que eu sei, eu ainda me sinto em reações de estresse no meu corpo. Imagina quem não sabe lidar com o estresse, quem não sabe conviver com esse estresse. Então, o estresse é uma reação do corpo em um momento ou fato estressante. Nós estamos vivendo sob estresse há 1 ano. Constante. Medo. Medo do quê? Medo de ser contaminado, medo do mercado financeiro, medo da política, medo de ser agredido, medo da pobreza, medo da morte, medo em todos os sentidos, medo de perder alguém, medo constante todos os dias. Então isso é fato. Os sintomas do estresse são vários. Então o estresse agudo, quando ele vem e a gente consegue resolver ele rápido. Então é uma ativação psíquica, eu começo a pensar sem parar, uma instabilidade de humor, uma apreensão fica retido e uma insegurança. Quando nós temos que fugir de alguma situação estressante ou perigosa, o nosso corpo ele emite sinais, que é o nosso cérebro reptiliano, ele emite sinais para o nosso corpo para a gente fugir rápido. Quais são esses sinais? Tem uma descarga de adrenalina e os nossos rins, as nossas suprarrenais começam a liberar cortisona, corticoide. Isso é normal, isso é natural e ajuda o ser humano. Por que eu estou dando essa parte científica? Porque é importante saber. E quais são as reações da fuga? Não temos vontade de urinar, retém o líquido do nosso corpo. Todos os nossos sentidos se ampliam, nós conseguimos sentir o cheiro melhor, nós escutamos melhor, a nossa visão se aguça. E existe uma descarga muscular, então nós ficamos rápidos, ágeis. Isso é a reação do homem pré-histórico, isso é a reação dos guerreiros até a Idade Média. Então isso é importante porque hoje isso é muito legal. Eu tenho que resolver alguma coisa rápida, ativa essa reação natural do nosso corpo. Só que hoje nós estamos vivendo situações de estresse cotidianamente, igual eu expliquei, eu tenho medo da doença, eu tenho medo de contrair o vírus, eu tenho medo de perder alguém que eu gosto, eu tenho medo de perder meu trabalho, eu tenho medo de não ter condições financeiras, eu tenho medo da política, eu tenho medo do mercado financeiro, eu tenho medo de tudo. E isso vai ativando o quê? A minha amígdala cerebelosa e ela se torna o quê? Viciada a sentir medo. Então, o ser humano hoje, depois de 1 ano de pandemia, ele está viciado em sentir medo. E isso vai causando danos ao longo do nosso tempo. Nós vamos sentir a reação disso, não é hoje. Nós começamos a sentir 1 ano depois. Só que isso vai deixar sequelas. E por que eu venho hoje? Eu vou dar algumas dicas que são muito efetivas para quê? Para que a gente possa realmente começar a reverter esse quadro. Nós vamos continuar nesse momento de estresse? Sim,
A nossa vida, durante um certo tempo, ela será uma vida estressante. Ela será uma vida tensa. Porque esses medos que eu citei, eles vão continuar. Só que nós temos que reagir de uma forma diferente. Então, os sinais do estresse agudo, quando ele aparece, a gente sente as reações, são dores de cabeça tensionais. Se você anda sentindo isso, presta atenção. Dores de cabeça tensionais persistentes. Tenho dor de cabeça todo dia, tenho dor de cabeça à tarde, enxaqueca, pressão sobe, a hipertensão, dor no peito e doenças cardíacas. Então, por que esse cuidado tão grande com as pessoas que têm doenças crônicas? Porque essas pessoas já têm uma predisposição a adoecer, porque elas não se cuidaram. E qual que é a minha intenção hoje? Dar dicas para quê? Que se você não está cuidando da sua saúde física, mental e emocional e espiritual, chegou o momento de você cuidar. Porque não adianta depois culpar o vírus porque você não conseguiu sobreviver. Só que nós podemos fazer algumas coisas sim para reverter esse quadro. E é dito que quando nós temos uma imunidade, uma capacidade de reação orgânica diferente, o vírus ele pode entrar no nosso corpo, nós podemos entrar em contato com o vírus e isso não causar sequelas no nosso corpo, como uma gripe. Ela pode figurar como uma gripe e não desenvolver toda a violência que esse vírus desenvolve em um corpo que ele não está preparado para receber, entendeu? E aí o que acontece? O estresse crônico, ele é muito prejudicial no corpo, por quê? Porque ele libera, lembra que eu disse que o homem ancestral, ele tinha as reações de fuga e que quando nós vivemos uma situação de estresse natural e normal, o nosso corpo libera o que? Adrenalina e corticoide, que são dois hormônios muito importantes no nosso corpo, que nos ajudam o quê? A disposição, a reação, a viver de uma forma legal, boa. Só que quando isso começa a ser injetado no nosso corpo durante todo o dia, durante um largo espaço de tempo, o que acontece? Nosso corpo começa a ficar sobrecarregado. E nós precisamos entender um detalhe muito importante. Nós nos preocupamos muito com o nosso corpo material, com o que a gente está vendo externamente. Só que é muito importante prestarmos atenção que nós somos a nossa química, nós somos o nosso processo químico, nós somos as nossas glândulas endócrinas. Então, toda reação emocional afeta diretamente o nosso complexo fisiológico hormonal. E essa sobrecarga de emoções, essa sobrecarga de sintomas que eu vou falar agora, ele se torna crônico ao longo do tempo. Então, eu vou citar alguns exemplos dos sintomas físicos e emocionais que o estresse de longo prazo, estresse crônico, que é o que a população do nosso planeta Terra tem vivido hoje, fadiga, desgaste emocional, cansaço, mal-estar, eu me sinto mal, eu acordo cansado, eu acordo desanimado, esgotamento físico e mental. Por mais que você tente se alimentar bem, por mais que você tenha conseguido dormir, por mais que você não esteja discutindo com as pessoas que você vive, você está sempre esgotado. O que eu tenho aqui? Tristeza, desânimo, sensação de fracasso, dificuldade de sentir prazer e alteração do sono.
Isso é tão presencial no nosso dia a dia, que isso desencadeia outros fatores muito importantes. Que o nosso ritmo cardíaco, por mais que a gente não tenha feito nada de manhã cedo, por exemplo, nós acordamos, tomamos o nosso café, estamos vivendo em um lugar onde nós não corremos risco de contrair o vírus, ou que tenhamos uma vida social apesar da pandemia, que temos uma certa segurança, o nosso coração às vezes ele dispara. Isso é uma reação dos dois hormônios, do corticoide e da adrenalina. Um batimento fora do ritmo. A gente percebe, nossa, parece que eu tive uma arritmia. A minha respiração, ela começa a ficar acelerada. Eu começo a transpirar. Transpirar as mãos, isso é ansiedade. Transtorno de ansiedade. Então, o estresse, ele se tornou crônico e eu vivo em constante estado de tensão, de medo. Vocês já pararam para ver se vocês estão sentindo isso? Quem sente isso, coloca eu, escreve eu. Ou se conhece alguém que tem esse processo, que de repente o coração dispara, as mãos começam a suar, dá falta de ar, precisa respirar e não consegue. Isso é um sintoma de ansiedade. Então, esse estresse, ele se tornou agudo, crônico e desencadeou o quê? Um processo de ansiedade. Ansiedade que pode virar o quê? Outras doenças. Vocês estão percebendo a dimensão que é viver sob estresse constante? Isso desencadeia, e isso é tão interessante que isso pode o quê? Desencadear outros problemas mais sérios. Tipo o quê? TOC, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico e o estresse pós-traumático. Então, por exemplo, nós estamos vivendo há um ano em uma pandemia. E aí? O que isso vai acontecer, vai acarretar? Eu estou conseguindo gerenciar essas emoções, eu estou conseguindo gerenciar esse desequilíbrio do meu corpo, esse estado de tensão e medo cotidiano? Porque quando eu comentei que quando eu faço a minha caminhada, eu tenho observado o quê? Que as pessoas estão caminhando de cabeça baixa, que as pessoas estão engordando muito, ganhando peso, que as pessoas estão tristes. Sim, claro, Alba, tem um mundo caindo. Sim, existe um mundo que está mudando dia após dia. Agora, existe uma grande diferença. Eu vou me deixar morrer ou eu vou lutar de uma forma diferente para que eu possa sobreviver neste planeta? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer todos os dias. Entendeu? Então, como que eu posso mudar esse quadro de tensão, de estresse, de loucura, de desequilíbrio e fazer com que a minha vida seja melhor e menos estressante? Como eu posso gerenciar o estresse? Desenvolver o autocontrole. Tá. Eu coloquei várias dicas aqui, e eu queria compartilhar isso com vocês. Quem tiver um bloquinho de notas, o seu iPad ou aonde possa escrever, e eu queria compartilhar antes disso, como a informação é extensa, muito extensa, eu queria deixar com vocês alguns sintomas
físicos muito fortes de quem está se sentindo estressado. Primeira coisa, o estresse crônico, ele desenvolve vários processos. Não sei vocês, mas vocês já perceberam que em algumas situações existem manchas roxas no corpo? De repente fala assim, nossa, parece que eu tive uma pancada, parece que eu bati meu corpo, mas eu não me lembro de ter batido. E são manchas roxas no corpo. A pressão interna da nossa pele, ela estoura pequenos vasos. Então, ainda bem que foi na pele e que não foi no cérebro, tá? Então, isso é um sinal para quê? Eu preciso desacelerar, eu preciso baixar minha pressão interna, tá? Diarreia, isso é fato, de repente você começa a ter diarreia. Necessidade frequente de urinar, o estado de estresse está altíssimo. Boca seca, problemas para engolir, de repente você está comendo alguma coisa, você engasga e você fica sufocado com aquilo. Dificuldade de dormir, queda de cabelo excessivo, cansaço demasiado, como eu disse anteriormente, alergias na pele, de repente você começa a coçar, você não sabe o que você tem, de repente começa a dar umas alergias, umas coceiras que eu não entendo, gastrite úlcera, irritação no estômago, tensão muscular e agora chegou num ponto muito forte, imunidade baixa. O que nós agora mais precisamos ter? Uma imunidade alta. Imunidade, nós precisamos de imunidade. Nós precisamos que o nosso corpo esteja o quê? Reagindo de uma forma com que a gente se torne tão resistente que a gente não se torne uma porta aberta para que as doenças entrem. E isso, gente, não é só agora, nessa época de pandemia. Isso seria uma atitude inteligente para que a gente tenha com a nossa vida. Mudanças de apetite, de repente eu tenho vontade de comer demais, outra hora eu tenho vontade de comer de menos. E aí isso tudo, o que acontece? Isso faz com que a gente perca a nossa imunidade. Essa imunidade baixe muito. Então eu coloquei vários pontos aqui, eu não vou deixar essa live sobre o estresse muito longa, mas eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar agora e que pode mudar a vida, a sua vida e a vida de muitas pessoas, se seguirem esse tratamento contra o estresse. Então você que está me escutando, que conhece alguém que está passando por um momento estressante na vida e que gostaria de algumas dicas sobre um tratamento de estresse. Quem tiver interesse em mudar esse quadro e quiser orientações mais profundas, se quiser fazer um trabalho anti-estresse, um detox de estresse, fala comigo, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque eu tenho percebido essa dor que as pessoas têm passado, essa dor que essas pessoas têm sentido. Então, vamos lá. Primeiro ponto, como anda a sua alimentação? Como você anda se alimentando? O que mais reduz o estresse a nível de alimentação é um aminoácido que se chama triptofano. Ele é encontrado onde? No peixe, no peru, nos ovos, no frango, nas nozes, nas castanhas, nas leguminosas, feijão, lentilha, soja, sementes de abóbora, levedo de cerveja, linhaça, aveia, arroz integral, chocolate, amargo e queijo tofu. Uma outra dica muito importante é quando a gente
começa a trabalhar com a massagem, receber massagem, massagem tem a capacidade de liberar os hormônios do nosso corpo. Então, o toque em partes específicas durante uma massagem, ela consegue fazer com que a gente se desestresse. Então, quem tem possibilidade de fazer massagem, faça, porque o efeito é muito importante, tá? Eu tava descendo aqui o computador e ele voltou lá em cima. Outra coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção é como a gente tem dormido. Como tem sido a qualidade do seu sono? Como tem sido a qualidade do seu sono? Você tem procurado estabelecer um ritmo de sono? Você tem procurado estabelecer uma frequência na sua vida? Ou você entrou em pandemia, você ficou louco e aí deixa as coisas acontecerem? Eu fico vendo filme até de madrugada e não tem horário para dormir. Não. Como eu comecei a nossa live, eu disse, nós não sabemos quando isso vai terminar. Eu tenho que me cuidar hoje. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que estabelecer um ritmo. Se vocês prestarem atenção, a nossa vida é um ritmo constante. O nosso corpo, nosso planeta, ele tem um ritmo. E nosso corpo precisa disso também. Existe a manhã, a tarde, a noite. Então a gente precisa prestar bastante atenção. Primeiro, na nossa alimentação, na nossa rotina, estabelecer horário de refeições, procurar nessa época de calor, aqui em São Paulo está muito quente, então procurar se alimentar de uma forma equilibrada, procurar beber bastante líquido. O líquido ele elimina as toxinas do nosso corpo. E quando a pessoa está estressada, ela libera mais toxina ainda. Então o nosso fígado fica sobrecarregado, os rins ficam sobrecarregados, todo o nosso corpo. Porque se a gente pensar, a gente não é a cabeça, os pés, nós somos um complexo. O nosso corpo ele está totalmente interligado, ele está conectado, tá? E eu preciso ser rápida, porque se passaram meia hora já. E eu coloquei aqui que dormir melhor, procurar ter um relacionamento saudável com a pessoa que você vive. O sexo é uma coisa muito importante porque ele ajuda a liberar os hormônios no corpo. Quem tem um relacionamento legal, ótimo. Outra coisa, nesse momento de estresse que nós estamos vivendo, procura deixar o celular longe de você. Estabeleça novos hábitos. Eu sei que o celular hoje ele faz parte da nossa vida. Uma vez, há uns anos atrás, eu vi um post que falava assim, que a pessoa foi à mesa e ela perguntou assim, aonde eu deixo o celular? Tinha a faca, os copos, o prato, o guardanapo, e ela perguntou assim, aonde eu deixo o celular? Então o celular, ele faz parte das nossas vidas, só que a gente virou escravo dele, e ele é um dos maiores causadores de estresse, principalmente durante essa pandemia. Por quê? Porque o nível de informação, nós estamos altamente conectados o tempo inteiro. Nós somos seres conectados hoje. E a nossa capacidade emocional ainda não é tão forte a ponto de que da gente saber diferenciar o real do fake news. Então nós somos altamente influenciados. Na nossa sociedade hoje, nós somos altamente influenciados. E hoje a gente não vende o que é coisa boa, a gente vende a desgraça. E a desgraça gera estresse e gera ansiedade e estimula cada vez mais a nossa amígdala cerebelosa, que é aquele ponto do nosso corpo onde se a gente estimula muito, nós vamos ficar o que? Viciados no medo. Viciados em sentir medo. E depois, para fazer isso, é um trabalho sério, tá? Desliga o celular,
comece a estabelecer ordens de comando para que você se auto-incentive. Não é porque eu estou vendo desgraça o tempo inteiro que eu tenho que respirar essa desgraça, tá? Eu tenho que ser solidário, sim, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ajudar as pessoas. Se cada um fizer a sua parte, o mundo será muito melhor, com certeza. Mas a gente também tem que se proteger para não viver se alimentando de desgraça, de sofrimento. Auto-incentivar-se. Outro ponto importante que entra o fator do autocontrole. Trabalhar com a respiração. Um dos pontos fundamentais do meu trabalho como terapeuta é o controle da respiração. Semana passada eu dei uma dica de uma respiração de autocontrole. Se você não viu, corre na semana passada, no vídeo que eu deixei, tem uma respiração diafragmática, onde a gente consegue controlar a respiração através da massagem no nosso diafragma. Hoje eu vou trazer uma outra técnica respiratória para você ver o quanto é importante a gente prestar atenção na respiração. Depois que eu der essa respiração, que a gente trabalhar ela, eu vou ensinar um pouquinho do mindfulness, de como a gente presta atenção na ação. E aí são pequenas dicas que, se você unir no seu dia a dia, você com certeza vai começar a liberar esse vício chamado estresse e vai tirar a nutrição da sua amígdala cerebelosa. Não é a amígdala daqui, é uma glândula que nós temos aqui na parte aqui perto da nuca. Então, uma glândula no centro do nosso cérebro, e essa amígdala, ela está intimamente ligada com o nosso cérebro reptiliano. Então, ela libera esse hormônio do cortisol e da adrenalina o tempo inteiro, e a gente fica viciado. E essa amígdala vicia a gente no medo. Então, eu vou convidar você agora para buscar uma postura. E antes da gente fazer a respiração, eu vou dizer uma coisa muito importante. Observe como você senta, como você caminha, como está a postura da sua cabeça. Por quê? A nossa postura física, se eu jogo os meus ombros para frente e eu abaixo a minha cabeça, eu automaticamente estou dizendo, eu estou triste e eu estou impotente. E quando nós mudamos a nossa postura, quando nós mudamos, alinhamos as nossas costas, isso são técnicas de yoga. Quando a gente alinha a nossa postura, alinha a nossa cervical, a gente está dando uma ordem para o nosso subconsciente, para o nosso inconsciente. Eu estou bem, eu consigo mudar a minha vibração, eu consigo mudar a minha visão. Então, preste atenção na sua postura. Então, eu vou convidar você para sentar, alinhar suas costas, apoiar as mãos sobre as suas coxas, fechar os seus olhos por alguns segundos e prestar atenção na sua respiração. Enche o corpo de ar e solta. Enche o corpo de ar. De acordo com o yoga, nós precisamos inspirar pelo nariz e soltar o ar pelo nariz. Isso difere de algumas outras técnicas, mas eu, como yogini, eu aprendi dessa forma e eu vejo que é mais efetivo. E o nosso controle mental e emocional, ele é muito mais rápido. Então, inspire e expire. Solte o ar. E agora apoie as mãos sobre o seu abdômen. Coloque as mãos sobre o seu umbigo. Inspira. Imagina que você está enchendo uma bexiguinha. Solte o ar.
esvazia essa bexiga, leva o seu umbigo até em direção à sua coluna. Inspira. Enche essa bexiga, tenta empurrar suas mãos. Solte o ar. Leva o umbigo em direção à sua coluna. Inspira. Enche a barriga de ar, enche essa bexiga, tenta expulsar suas mãos, afastar o mais longe do seu corpo e agora solta o ar. Leva o seu umbigo em direção às suas costas. Esse exercício, ele é muito importante. Não abra os seus olhos, continue. Presta atenção na sua respiração. E agora, cesse a sua respiração consciente e simplesmente observe o ar entrando e saindo pelas suas narinas, sem fazer nenhum esforço. Sem fazer nenhum esforço. Inspira naturalmente. Sente o frescor do ar entrando pelas suas vias respiratórias. Solte o ar. Sinta o calor da sua expiração. Repita isso mais 2 vezes. Deixe o ar entrar naturalmente. Entenda que você tem 2 respirações, uma consciente e uma inconsciente. Deixe o seu corpo buscar o ar. Inspira e expira. Abra os seus olhos. Quem sentiu alguma diferença, se quiser comentar comigo. E uma coisa muito importante que eu deixei para o final, que é uma técnica, é uma terapia, que é a terapia do riso. Não se sinta culpado por ser feliz. Não se sinta culpado por sorrir. Sorria. Quando nós sorrimos, a gente desencadeia uma química no nosso corpo. E uma fonte de hormônios localizadas aqui, atrás da nossa nuca, no nosso bulbo raquídeo. Tem um hormônio que se chama GH. Quando nós sorrimos, ele libera 12 outros hormônios. Ele desencadeia, é como se fosse uma injeção de felicidade e de alegria. Então, sorria, se force a sorrir. Se você não tá com vontade, mas sorria, dá uma gargalhada. Sorria, faça isso com você. Não tenha vergonha de sorrir. Você fica muito mais lindo, muito mais bonita, muito mais agradável quando você sorri. Sorria, mas sorria com a sua alma. O mundo hoje precisa de um sorriso, precisa de uma alegria. E vocês já perceberam que quando nós cumprimentamos alguém com um sorriso, as portas se abrem para nós? Entendeu? Sorria, dê gargalhada na sua vida. Sua vida precisa disso. E quem tem interesse em trabalhar com a parte respiratória, quem tem vontade de falar assim, poxa, Alba, eu preciso trabalhar para liberar esse estresse. Entre em contato comigo, que nós podemos fazer muito por você. Esteja aberta à mudança na sua vida. Sua vida precisa de mudanças.
E se você se sentiu tocado com essa live, envia esse direct para outras pessoas. O mundo precisa receber isso, tá? E eu peço que você compartilhe. E agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa live. Nós vamos agora falar sobre... Nós vamos falar sobre 2 capítulos hoje: A Busca do Sentido da Vida